Contato com a coluna, participantes de conversas na Casa Branca afirmaram que as medidas fazem parte de sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. E aí nós entramos no último tópico que eu venho falando sobre ele há algum tempo para vocês. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os bancos que atuam no Brasil podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos Estados Unidos em solo brasileiro. Agora, aspas, agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí, eles podem ser penalizados internamente, disse Moraes em entrevista a Reuters. Vamos lá, é sempre bom pontuar o absurdo, né, que as pessoas já se acostumaram com isso, mas eu gosto sempre de lembrar que isso é um absurdo, de um ministro concedendo uma entrevista sobre algo que eventualmente pode ser julgado por ele, ou sobre um julgamento que pode afetá-lo, ou o próprio fato do ministro conceder entrevistas em países sérios. Ou os ministros do Supremo não dão entrevistas, eles se manifestam nos autos, que é onde eles devem se manifestar, e aí sobre o caso, não manifestações políticas, não opinar sobre projetos que estão tramitando no Congresso. Aqui a gente chega na bizarrice de ministro do Supremo ligar para governador dizendo que está incomodado com determinada indicação do secretário, tá? Governadores já me falaram isso. A gente chega no absurdo de ministros do Supremo ligarem durante votações do plenário da Câmara dos Deputados para pedir para deputado votar A ou votar B, né? Eu já vi isso, já presenciei isso. País desenvolvido, ou o ministro ele não concede entrevista, ou concede entrevistas de uma maneira muito restrita, né? Ou sobre casos que já foram julgados, e aí ele comenta sobre uma coisa que já não tem como mudar, ou sobre questões acadêmicas, né? Que o ministro, né, acho que na maior parte dos países, além de ser ministro, ele pode ser professor também, ele pode dar aula, como qualquer outro magistrado, né? Acho que a única atividade que o magistrado pode ter, além de ser juiz, é você dar aulas. Mas voltando para essa questão da sanção, né? Então ele dá uma entrevista falando que os bancos vão ser punidos se eles aplicarem a lei aqui. Primeiro ponto, um banco, né, que não foi noticiado qual, mas um banco já disse que o Alexandre de Moraes não pode ter cartão nesse banco por causa da sanção americana. É uma bandeira americana, ele não pode ter acesso àquele cartão. Até agora não aconteceu nada com esse banco. Outro ponto, qualquer grande banco que sofrer sanções dos Estados Unidos, que perder acesso ao sistema SWIFT e perder acesso às empresas americanas, quebra. Então, assim, não existe decisão do Supremo Tribunal Federal que faça um grande banco não obedecer aos ditames da Lei Magnitsky, porque senão o banco simplesmente quebra. Vale mais a pena pagar qualquer multa, vale mais a pena para o banqueiro ser preso, mas não perder o seu banco e não quebrar o seu banco, do que ele desobedecer sanções dos Estados Unidos.